Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmurece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Tiro meu chapéu pra mulher moderna que hoje já governa a nossa nação. Até no espaço hoje tem mulher, e ai de quem disser que ela não tem razão. Mulher, mulher, você é a força dessa nação. Mulher, mulher, a história diz que você tem razão. Olá, web espectadores. Bom dia. Estamos no gabinete da nossa entrevistada do dia, a vice-prefeita da Serra, Lorência Riani. Essa mulher miúda, meiga, que nunca presenciei uma alteração de voz, mas quando tem que ser firme e enérgica, ela consegue o mesmo tom, o mesmo equilíbrio. E a gente vai conhecer um pouco da trajetória de vida de Lorência Riani, para que você, web espectador, se sinta motivada a vir para o movimento, para as causas femininas. O programa delas tem esse objetivo: fomentar as discussões polêmicas quanto à condição da mulher, à posição da mulher na sociedade atual. Nesse mês de março, com a comemoração do Dia Internacional da Mulher, tivemos na sessão solene em homenagem a algumas mulheres, mas sabemos que você tem a sua especialidade, outras têm a sua especialidade, e por isso o programa pensou nesse bloco de entrevistas com mulheres no poder, que chamamos de Mulheres no Poder. Lorência Riani nada mais é do que um exemplo maravilhoso de mulher que conseguiu superar e sentar nessa cadeira de vice-prefeita. A gente vai conhecer essa mulher e saber dos seus projetos para o futuro. Bom dia, Lorência. Bom dia, Norma. Bom dia a todos os que visitam o site do programa delas. Eu estou muito feliz em recebê-la no meu gabinete. Estamos aqui para conversar um pouco sobre... Quero parabenizar pelo programa. Acho que é um programa que valoriza nós, mulheres da política, que valoriza a nossa história de vida, nossas lutas, e valorizar a mulher na política faz com que outras mulheres possam, a partir do nosso exemplo, também participar da política. Isso é muito importante para a nossa cidade, nosso país. Prazer grande recebê-la. Nós é que agradecemos. O programa sabe que a agenda de uma vice-prefeita não é fácil, mas a Lorência fez questão de estar ali em contato com a gente para, assim que fosse possível, acontecendo esse momento agora. Nós precisamos saber, Lorência, a web espectadora e o programa, Lorência veio de onde? Eu sou mineira, da cidade de Pocrane, perto de Jaimorés, cidade fundada por índios, e sou de famílias que moravam naquela região de Conselheiro Pena, Alvarenga, Pocrane, Conselheiro Caratinga, Ipanema, aquela região ali. Mas nasci num local, num distrito chamado Cachoeirão. Tenho o maior orgulho de dizer porque a origem do nome é uma lindíssima cachoeira, que hoje não existe mais porque foi construída uma pequena hidrelétrica, mas é uma cachoeira muito linda. E vivi em Minas, estudei escola pública, vivi em Minas até os 19 anos. A minha origem política no Espírito Santo
vem dos movimentos sociais. E eu vou contar um pouco mais à frente. Mas os meus 19 anos vividos em Minas, todos os ramos familiares, que são os Piani, que são de descendentes italianos, os Ferreira Paz, que são descendentes de portugueses, os Viana, de portugueses também, todos têm uma relação direta com a política. Eu nasci e vivi os 19 anos em Minas, convivendo com as disputas políticas dentro da minha própria família. E lá naquele período só tinha o DN e o PSD, né? Então foi por ali que eu vi depois, mais tarde, da abertura política, a criação do MDB, e aí Arena 1, Arena 2, mas assim, meus avós, meu avô foi presidente da Câmara de Alvarenga, meus tios candidatos a vereadores, muitos participaram da política, tanto de Alvarenga quanto de Pocrane, primos candidatos a prefeitos. Então, assim, eu convivi com as disputas de cooperativas lá em Minas, eram muito fortes, cooperativas de leite, porque a pecuária era muito forte, e convivi com as disputas políticas dentro das cooperativas, quando na eleição de cooperativas, o sindicato não existia nessa época, então eram as cooperativas de leite que faziam a disputa política também. Então eu, desde muito nova, mas também do outro lado, estas disputas, mesmo dentro das famílias, elas geravam uma angústia em nós, crianças, porque na época das eleições, nós éramos privados de ir em algumas famílias, porque naquele momento, naquele período eleitoral, parte da família estava de um lado da política e parte estava do outro. E a gente não conseguia entender muito bem por que a gente não podia conviver nos mesmos espaços, nos mesmos comícios juntos. O comício era lá em Minas era chamado Fura-Nuca e Corta-Goela. Vocês imaginem. Fura-Nuca e Corta-Goela. E a política era uma política muito violenta. Só os nomes já os traduzem. Então, isso, eu tinha uma angústia grande nesse processo. Mas fiz o primeiro grau na cidade de Pocrane. A primeira, quarta série foi lá em Cachoeirão mesmo, mas na cidade de Pocrane fiz o primeiro grau. E por lá chegou um padre chamado Padre Alberto. Eu sou católica e convivo muito bem com todas as religiões, mas chegou o Padre Alberto, e o Padre Alberto era um padre para os nossos tempos e para a nossa cidade. Naquela época, da década de 70, ele era um padre revolucionário. E ele começou a mexer com a mente da nossa juventude. Então, volta de 78, de 76 em diante, né, mexendo, e muitos encontros de jovens, eu lá já participava de encontros de jovens, e esse padre, ele mexeu tanto com a nossa cidade, que os que mandavam na cidade, os ricos da cidade, queimaram 3 cabanas que ele e os jovens fizeram, construíram para diversão, mas também para os encontros nossos. E aí botaram fogo na casa paroquial de lá e ele teve que ir embora. Mas tem uma relação muito grande com tudo que o Padre Alberto discutia com a gente, conversava com a gente sobre a política. E aí aliado ao que eu vivia com a minha família. Mas em 79, nossa família, meu pai também era um militante da política. Nossa família decidiu mudar o Espírito Santo.
Meu pai tinha um sonho. Por conta dessas... Não, meu pai tinha um sonho que ele não conseguiu estudar. Só estudou com aqueles professores que iam nas pequenas escolas ou nas fazendas para ensinar a alfabetização. E ele tinha um sonho, só o único irmão dele que fez curso superior, se tornou advogado de Gerson. E ele gostava muito, ele tinha um sonho de estudar. Então ele dizia, já que eu não pude estudar, eu quero estudar meus filhos. Ele dizia pra gente que nenhuma herança era tão importante do que você ter uma faculdade. Porque a herança acaba, mas o saber continua e fica. Meu pai era uma pessoa extremamente solidária, participava de todos os movimentos que tinham lá em Cochrane. A nossa escola era uma escola pública e ele era um pai ativamente participante. Quando quiseram fechar a escola, ele batalhou junto com os alunos. Então, esse espírito de solidariedade, de luta, tem muito a ver com meu pai também, porque ele participava de todos os movimentos que existiam lá naquele período. Mas, principalmente, era um pai muito ativo na escola. Tudo que a escola precisasse, ele estava junto, e com a minha mãe, que sempre participou também. Então, mas ele sentiu a necessidade, porque as famílias ricas da cidade levavam os filhos para Viçosa, para Muriaé, para fazer um superior. Mas quem não tinha condição, só tinha lá o ensino médio, que era o curso de normalista, que eu fiz o curso de normalista, e o de técnico de contabilidade, que eu também fiz. Eu estudei o que tinha lá, mas aí chegou um tempo que ou saía ou parava. Eu comecei a trabalhar muito cedo também. Com 16 anos eu tinha uma única empresa na cidade e eu fui selecionada para trabalhar nessa empresa, que era uma empresa de captação de leite, né? Uma empresa que produzia queijo, leite, manteiga e tal. Era a única que existia. Eu fui trabalhar com 16 anos. E aí nós resolvemos começar a buscar lugares para a gente mudar, para que eu e meu irmão, somos só dois, pudéssemos estudar. E tinha já um outro tio que morava no Espírito Santo, e o papai veio aqui e gostou de Carapina, que era onde o Gerson conhecia a gente, e nós mudamos para Carapina em 1979. E viemos para a Serra, à procura de oportunidade, na realidade. Oportunidade de prioridade do meu pai era que a gente estudasse. E, graças a Deus, o sonho dele foi concretizado, porque viemos para aqui, eu continuei trabalhando, eu fui transferida da empresa para aqui, porque eu tinha uma filial aqui no Espírito Santo. E aí, meu irmão foi estagiar, com 16 anos ele já era estagiário também. E isso nos deu condição de ir trabalhando e estudando. Eu fiz faculdade em Colatina, fiz ciências contábeis, trabalhei 11 anos em empresa privada, com a área de contabilidade, na área administrativa, e depois eu resolvi que eu não queria mais trabalhar com números, eu queria trabalhar com pessoas. Aí eu fiz o vestibular e passei no curso de serviço social na UFES, já em 1987. Já era militante, porque na vida do Espírito Santo, o que eu traduzia lá em Minas, de que a política era uma dificuldade na nossa vida por conta das brigas de família, das divergências, não vou nem chamar de brigas, né, mas as divergências das famílias, cada uma participava de um grupo político. Aqui no Espírito Santo eu comecei a perceber diferente. Que era o quê? Foi o início das comunidades eclesiais de base e a gente pensava que o cristão tinha que, não era só ir para a igreja rezar, também precisava de ter uma ação política. E aí eu comecei pela Associação de Moradores do bairro, na comunidade eclesial, as igrejas eram muito poucas, a gente construía junto também as igrejas
igrejas. Criamos a Associação de Moradores de Carapina, junto com um grupo de jovens grande que nós tínhamos lá. Os grupos de mulheres também começaram ali na região de Carapina, eu participava já com as mulheres das suas lutas. Então, a minha história de luta política começa aí, da comunidade base, da Associação de Moradores, dos grupos de mulheres. E nesse movimento aí foi criada a Federação das Associações de Moradores, naquela época uma luta muito grande pela saúde, pelo transporte coletivo, que era uma grande dificuldade, era um ônibus, o tal do Carapinão, depois que foi mudando essa realidade para nós que morávamos ali. Então, a partir de 86, mas antes de 86, na empresa que eu trabalhava era uma metalúrgica. E foi no período que estavam em ebulição os movimentos sindicais do país, que era a tomada dos sindicatos peleiros. Nós vamos falar de política daqui a pouco, né? Só não, a gente vai voltar nesse tema. Mas teve algumas falas suas que me emocionaram muito, ex-vereador, porque eu percebi que veio tendo uma trajetória meio que parecida com a sua. Eu, em particular, do interior de Minas, meu nome Norma, por conta do curso de normal, porque como você bem disse, lá no interior a gente só tinha essas duas opções realmente. Meu pai queria que eu fosse normalista, também motivava aí o estudo técnico em contabilidade, para quem lida com números sabe bem como é que é. Então você tinha que ou lidar com gente, criança, educar, ou lidar. Então você optou por isso. Mas eu percebi que você fala muito do seu pai. E então eu também tive um pai muito engajado, muito você tem que estudar, muito impulsionando, né, para que a gente adquirisse esse conhecimento. Não, vamos buscar coisas novas nos filhos. Então isso faz uma diferença muito grande, né, que você relata isso com carinho. E a sua mãe? Minha mãe era aquela figura assim de sustentação da família, da casa, né, de muito carinho, de muito cuidado. Mas ela era menos engajada, né? Minha mãe também teve... Essa era a posição da mulher na sociedade na época. E ela tinha uma saúde muito frágil naquela época. Eu considero que minha mãe tem a saúde hoje muito mais equilibrada e fortalecida do que no período que ela morava lá em Minas. Então, cuidava da casa e cuidava de nós, incentivava a estudar. Ela sempre foi uma incentivadora. Ela dizia, olha, a possibilidade de vocês vencerem na vida é pela educação. Na verdade, hoje nós falamos que é pela educação, mas naquela época eles falavam que era fazer uma faculdade. Os filhos precisavam fazer uma faculdade, né? Então, o que eu compreendo hoje é que o meu pai, já naquela época, e minha família já naquela época, que não era só meu pai, outros parentes também levavam e buscavam estudo para os filhos, eles já defendiam o que nós defendemos hoje, que é a educação. Naquela época lá era escola pública. Como também meu pai dizia que a prioridade era educar os filhos, ter uma casa. Carro não era prioridade, ter uma casa, ter móveis bonitos em casa não era prioridade, mas estudar os filhos e ter uma casa era segurança para a família. A casa era segurança para a família. Como hoje nós também defendemos a moradia para nossas famílias. Então, papai tinha uma relação muito grande com a família dele, que era a família de italianos, e minha avó era de origem indígena, com negros. Então, minha avó chamava Clementina, que é a minha bisavó, a avó do meu pai. E o meu pai era apaixonado pela vovó Clementina. E ele dizia que se tivesse... A mamãe estava grávida, dizia, se for filho, vai se chamar Raul. E se for filha, vai se chamar Clementina, em homenagem à minha bisavó. E aí, quando eu nasci no dia de São Lourenço.
Aí acabou que as parteiras, minha tia, minha avó, não, vamos homenagear São Lourenço, vamos colocar Lourenço. Mas eu não deixo de resgatar essa história que eu tenho muito forte com a questão do negro, das lutas, dos movimentos pela libertação dos negros na nossa sociedade. Então ela vem também das raízes que eu tive de família. Faz um foco, Cláudio, por favor, do espectador, do colar que Lourenço está usando, que é típico do focozinho presente, Lourenço. É presente do meu irmão, que tem trabalhado na África umas 2 ou 3 vezes por ano, e ele trouxe da África para mim. E eu tive assim, uma convivência com um padrinho que chamava Cursino, Padrinho Cursino, que ele ainda conheceu o período da escravidão. Ele contava pra gente como é que foi, ele era tropeiro. Ele contava pra gente como é que foi aquele processo de acabar com a escravidão. Minha madrinha Vicência, que também era negra, e eu, uma mãe de leite, também negra. Assim, era a Dona Francisca. Eu a conheci muito pouco, porque ela mudou muito cedo de onde nós morávamos, mas então toda essa convivência com pessoas e que a gente aprendeu a respeitar também essas pessoas na sua negritude, mesmo não naquele momento lá não existia movimento, mas a gente foi aprendendo. Eu acho que esse aprendizado vai colocando a questão da cultura. Eu nasci muito próximo da minha casa, tinha um terreiro, então eu já convivia com pessoas de terreiro desde criança. Então eu fui convivendo com a diversidade cultural. Pocrane também é uma cidade que, no meu período da escola, a gente trabalhava muito a questão da fundação da cidade, que era o índio Pocrane que fundou a cidade, resgatava muita história e eu tive a oportunidade, gostava de participar de tudo que a escola pôde oferecer e que a gente também construía junto. Que era fazer teatro. Eu me lembro muito do Pocrane quando existia o Mobral, e o Mobral tinha um carro do governo que chamava Mobraltec. Era uma biblioteca e um palco. E aquele caminhão saía pela cidade do interior. E lá ele foi para Pocrane passar uma semana. Então a gente fez teatro, a gente fez mímica, cantou, participei de coral, aqueles grandes desfiles de 7 de setembro. Então eu participei, e que lá em Pocrane a gente trabalhava muito com a questão cultural. Então eu procurei participar, eu gostava de participar. E isso acho que me fez também, e me construindo como uma pessoa participante da sociedade para buscar aquilo de melhor para a nossa sociedade. Nós estamos, telespectadores, aqui, eu costumo dizer que pessoas são potes, meio cheios, meio vazios. E Lourenço a gente está vendo que é um pote rico, transbordando de história, de informações, que eu acho que 2 dias, 3 dias, quanto tempo a gente ficar aqui, a gente ainda não aprende tanto. Mas uma das coisas que ficou, Lourenço, foi que você veio de um berço onde os conflitos, né, já existiam por conta da política, do poder, e então isso te serviu para impulsionar a você e a sua família para sair daquele espaço e vir buscar novos espaços com mais conhecimento. A questão da origem, né, do negro e índio, a gente percebe que também foi muito forte, está muito latente. Nós observamos aqui no gabinete da vice-prefeita vários pontos que lembram essa essência do negro. Tem quadros de uma negra, tem uma bonequinha negra. E o folder, que ela vai falar a gente daqui a pouco, do movimento negro na Serra. O movimento, pelo que você está me dizendo, você começou nas comunidades eclesiais de base, que também era a igreja quem fazia, né, todo esse movimento. Nós temos pouco tempo agora para finalizar esse último bloco,
Mas eu queria que você falasse disso, essa essência toda está aí à tona nesses movimentos aqui ainda acontecem, que você participa dentro da igreja e dentro do movimento negro. É isso? Eu continuo até hoje participando da minha comunidade, do meu bairro. Eu nunca mudei do bairro de Carapina. Lá sempre tive uma participação ativa, principalmente na questão cultural, que é a revitalização do sítio histórico São João de Carapina. Foi o meu primeiro mandato de vereadora, o primeiro momento da revitalização, porque também Carapina Grande eram ruínas, a igreja de São João de Carapina eram ruínas. E a igreja foi berço para nós e foi quem fez a formação política para nós, que não bastava que a gente estivesse só na igreja, mas a gente tinha que estar nos movimentos construindo o processo da redemocratização do Brasil, do fim da ditadura militar e da transição democrática. E assim, Queimado para mim tem algo muito importante. Os agentes pastorais negros, que eram os APMs, eu tinha uma relação muito grande com eles porque eles eram das comunidades eclesiais de base. E a gente começou muito longo tempo a começar a buscar informações de Queimado, né? Tem um livro aqui na Serra que tem todo um teatro sobre a insurreição do Queimado, né? Então a gente buscou aquele livro, começou a conhecer, eu me lembro do jazz, de uma das irmãs que morava ali em Jardim Tropical, e a gente buscando informações do Queimado. E hoje, como vice-prefeita, fui delegada pelo nosso prefeito Aldifas de coordenar essa ação da revitalização do sítio histórico do Queimado. É uma luta grande, é uma luta de muitos anos, não é uma luta de agora. São mais de 15 anos da celebração que começou a se celebrar lá em Queimado e tentar dar visibilidade às ruínas do Queimado. Mas hoje eu quero convidar todos que possam participar. A prefeitura participa com os movimentos, com o Fórum de Prego, com o Marco, que trabalha a caminhada dos zumbis contemporâneos. A prefeitura é parceiro desse processo de discutir da infraestrutura e de buscar também, como foi ontem, uma reunião com o secretário estadual de Cultura do Espírito Santo, o João Roberto, junto com vários vereadores, que nós temos uma bancada agora de 7 vereadores afrodescendentes. Isso é importante também para a cidade, de buscar recursos para que a gente possa estabilizar e revitalizar o sítio histórico do Queimado. Um avanço grande para nós, então todos estão convidados, vai ser no dia 21 à noite a caminhada e dia 22 a celebração macroecumênica no sítio histórico do Queimado. Um avanço muito grande, que eu participei ativamente dele, foi da doação da família do Carlos Larica das terras em volta da igreja, do cemitério, a estrada, para a prefeitura. E esse projeto vai para a Câmara na quinta-feira para ser votado e, se Deus quiser, ser sancionado aí na semana que vem, porque com o título de propriedade a captação de recursos se torna... aliás, é necessário o título de propriedade para a captação de recursos. E essa foi uma responsabilidade que a prefeitura ficou com ela, como também de interditar o local. Infelizmente continua interditado, porque nós ainda não conseguimos a revitalização, mas temos uma boa perspectiva com o secretário estadual da possibilidade de trabalhar a revitalização, já que nós temos um projeto desde 2009 pronto, do ponto de vista do projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, mas nós não temos ele planilhado. E ontem a Secretaria Estadual de Cultura, que é um bem tombado e fã também, que tem trabalhado muito com Queimado, eles nos relataram da dificuldade de encontrar engenheiros ligados ao patrimônio histórico, especialistas em ruínas, para planilhar um projeto, e daí a gente
buscar a captação de recursos, seja no governo estadual, seja no governo federal, e faremos isso juntos. Não é a prefeitura sozinha, será a prefeitura, o Movimento Negro da Serra, os vereadores, a Secretaria de Estado. A revitalização do sítio histórico queimado será a quatro mãos, e nós queremos, eu estou nessa coordenação e vou sempre estar juntando cada vez mais o CONEG, o Conselho de Cultura da Serra, o Conselho Estadual, para a gente preservar a história da cidade da Serra, que é uma cidade que eu estou morando há 35 anos, tenho um amor e um carinho muito especial por essa cidade e quero estar contribuindo cada vez mais para o resgate da história da cidade da Serra para as nossas gerações e para os 500 mil habitantes que nem sempre nasceram aqui. Uma grande maioria vieram de outras cidades, de outros estados, e nós achamos que é muito importante o resgate da história da insurreição do queimado. Nós voltaremos daqui a pouquinho com mais um bloco de entrevistas, esse bate-papo gostoso com Lorência Viane. Vocês vão ver ao final do programa flashes da sessão solene em homenagem à mulher de semana que aconteceu no cotidiano, que Lorência lá também está. Então a gente sabe que ela é uma mulher extremamente ativa e participativa, vocês vão ter a oportunidade de ver em sequência dos momentos que ela está vivendo, e no segundo bloco a gente vai falar de política, projetos futuros, como está a situação política, Lorência Viane onde está, e para o futuro, Lorência Viane onde ela pretende estar. A gente vai dar uma pausa para uma água, mas voltando daqui a pouquinho. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% de tudo que leem, 30% de tudo que ouvem e 70% de tudo que assistem? Não perca mais tempo, anuncie conosco. Sua empresa em evidência no mundo. TV Serra, 027 3065 5538, 997 45 70 31, tvserra.com. A massagem tem sido usada desde o começo da humanidade. Ela tem sido empregada com êxito por muitas culturas como meio de promoção e restauração da saúde, principalmente para aliviar as dores e os desconfortos físicos. A massagem, quando aplicada corretamente, auxilia na tonificação e ajuda na recuperação dos músculos, no equilíbrio dos órgãos internos e sistema nervoso, aumenta a respiração celular e circulação sanguínea e também provoca uma ótima sensação de repouso e bem-estar. Por isso, a massoterapeuta pequena traz para os capixabas massagem com qualidade e atendimento personalizado. Ligue agora e agende o seu horário. Massagem relaxante, massagem linfática e massagem modeladora, limpeza de pele e depilação masculina e feminina. Massoterapeuta pequena, 3327-3325, 99846-3435. Estamos de volta, web espectadores, com mais um bloco de entrevistas com Lorência Viane, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da sua origem, família, como Lorência chegou ao Espírito Santo e envolvimento de Lorência nos movimentos sociais, comunitários, movimento popular. A gente vai saber um pouco disso agora. No final do bloco passado falávamos da insurreição de Queimados, 166 anos, uma realização da Prefeitura Municipal da Serra, Fórum Chico Prego, apoio Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, Câmara da Serra. Esse momento vai acontecer 19 de março, quinta-feira, 18h30, sessão solene na Câmara Municipal da Serra. 21 de março, sábado, 20 horas, 8 horas da noite, reinauguração da estátua de Chico Prego em Serra Sede. Meia-noite, caminhada zumbi contemporâneo, concentração na Serra Sede próxima à igreja, a partir das 20 horas. 22 de março, já no domingo, 8h30 da manhã, celebração afropopular macroecumênica Ruínas do Queimado.
tema O Povo Negro na Busca de Sua Territorialidade em São José do Queimado. A gente vê a Lourença assim, branquinha, com tanto envolvimento nas questões políticas, ela já falou da origem, né, da bisavó, que veio para cá, e uma outra coisa, dois poderes, né, trabalhando junto nisso. Lourença faz parte hoje do quadro executivo da Serra, da política da Serra. Esse prefeito no poder executivo, mas também lá participando de alguns eventos do poder legislativo. E já foi vereadora, né, Lourença? Mas esse momento, você disse que está sendo encarregada de estar à frente, né, desse movimento, talvez até por esse movimento cultural todo já. Por parte da prefeitura, não do movimento, o movimento tem suas lideranças, mas por parte da prefeitura eu estou responsável por ajudar a coordenar e movimentar, articular ações no sentido da revitalização do sítio histórico do Queimado. Então, essa é a minha responsabilidade e vamos continuar após a celebração na articulação com o governo do Estado e na finalização do projeto para que a gente possa fazer a captação de recursos com o Estado e com o governo federal, porque Queimado já está no calendário nacional da Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Igualdade Racial. Mas assim, na sessão do Queimado, nós estamos no mês da mulher, a Semana da Mulher, e na sessão de Queimado, que vai homenagear o Assis, que é o nosso pintor, que é um artista, vai homenagear a obra, a entidade, nós também teremos uma mulher guerreira, companheira da luta das associações de moradores, dos movimentos de mulheres, e eu tenho um orgulho muito grande de falar dela e de dizer que nós vamos lançar também, ela vai lançar. Nós estamos falando nós vamos lançar porque esse livro é bem coletivo. Esse é um livro financiado pela Lei Chico Prego, é Dona Angelina Reis. Ela vai lançar o livro Meus Pensamentos no dia 19, na sessão que o vereador Gilmar vai promover para os 166 anos do Queimado. Dona Angelina é uma figura histórica da Serra e as poesias dela falam das lutas da nossa cidade, da vida dela. Então, é mais um momento de uma história de vida que Dona Angelina ajudou a construir nessa cidade, vai estar expressando aqui neste livro que vai estar sendo lançado por ela na sessão de quinta-feira. Todos estão convidados a participar. Falando desse movimento todo, envolvimento de Lourença Eliane nos movimentos. No bloco anterior a gente falou, ela pincelou para a gente alguma coisa sobre movimentos sindicais e das metalúrgicas, se não falha, e agora a gente vai conhecer um pouco de como é para uma mulher que lá do seio da sociedade, ela já nos relatou que não tem nenhum membro da família que já tenha exercido cargo político aqui no Espírito Santo, e ela inovou isso lá da família aqui, começando lá pelas comunidades eclesiais de base. Mas como chegou a essa cadeira de vice-prefeito? A gente entende que tem que se filiar a um partido, tem que se juntar a um grupo, tem que angariar votos. A gente vai conhecer um pouco disso. Lourença, envolvimento nos movimentos. Sempre foi lá nas igrejas? A partir da igreja, a partir das comunidades eclesiais de base, a gente se envolvia em diversos movimentos, né? E um dos primeiros era fundar a Associação de Moradores do Bairro, mas quando não tinha Associação de Moradores, a luta era feita pelos grupos de mulheres. A Serra tinha, naquele período, 32 grupos de mulheres e não tinha 32 associações de moradores. Então, a luta começava pelos grupos de mulheres para melhorar a vida dos
dos bairros, a vida das mulheres, a vida dos filhos, a luta por escola. Então, eu também estive junto com as mulheres, fundamos a Associação de Moradores de Carapina Grande, mais um grupo grande de pessoas. Participei muito das discussões da Pastoral de Juventude do meio popular daquele período. E a gente, quando começa, a gente vai se envolvendo com outras questões. E eu fui trabalhar numa empresa, no Civit, numa metalúrgica. E foi o período que estava lá toda a discussão do movimento sindical, das eleições sindicais, das oposições sindicais. E eu lá comecei a participar da oposição sindical metalúrgica Boca de Forno. Eu era a única mulher que participava desse movimento e que era metalúrgica. Porque não é fácil a mulher participar. Mas também quero dizer para os nossos telespectadores que não é tão difícil assim. É a vida cotidiana nossa, é lutar pelo nosso cotidiano, lutar pela educação, pela saúde, o creche, eram as nossas lutas que são as lutas das mulheres de hoje também. E eu fui crescendo nesse movimento e a minha filiação ao partido político vem depois da participação do movimento sindical. Mas eu quero deixar claro para ficar bem claro. A minha família em Minas tinha todo o envolvimento com a política e que naquele momento me angustiava muito e até, de certa forma, eu dizia que eu detestava a política. Porque da forma que era feita lá, do sofrimento que tinha lá pelas famílias, por uma política muito violenta, então aquilo eu não gostava da política. Eu voltei a aprender a gostar da política e perceber que a política tinha um papel fundamental na nossa vida e que eu era um ser político que podia, a partir de participar dos movimentos, compreender melhor a sociedade e lutar para melhorar as condições de vida da população. Então eu percebi, e aí quando cheguei no movimento sindical, eu percebi que não bastava só os movimentos e o movimento sindical. Nós precisávamos de eleger parlamentares que nos representassem nas câmaras municipais, estadual e federal. Porque o movimento fazia a luta na base, mas não tinha quem fizesse as leis que defendessem os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, a partir do movimento sindical metalúrgico, da oposição sindical, nós viemos a ser vitoriosos depois. Comecei por volta de 84, 85 e só ganhamos o sindicato em 88, quando eu já não era mais da categoria, mas eu era muito envolvida com todos os companheiros e as companheiras daquela luta, que foi em 88 que ganhamos o sindicato. Então, eu não tenho herança política no Espírito Santo oriunda de família. Eu fui construída junto com os movimentos sociais. Eu sempre digo que eu agradeço a milhares de mãos e mentes e corações que ajudaram a me construir e chegar a ser vice-prefeita da Serra. Porque sozinha eu não chegaria. E tenho uma família muito pequena no Espírito Santo. No meu grupo familiar hoje, meu pai já é falecido, minha mãe, minha filha, que é Lorena, eu tenho uma alegria muito grande, já está com 14 anos, e mais 2 ou 3 familiares morando por aqui. Então, assim, eu não tenho herança política de família, de pai, que tenha participado, tenha tido um mandato parlamentar. Minha construção é a construção no meio dos movimentos sociais e populares, e isso me orgulha muito e me deixa com mais responsabilidade, porque como foram vários movimentos que eu participei que ajudaram a me construir, eu tenho a responsabilidade de continuar como vice-prefeita, mas ir lá discutir, não perder essa relação com os movimentos sociais, respeitando e democraticamente como poder público, às vezes não podendo dar conta e dar resposta a todas as reivindicações dos movimentos,
mas não deixar de discutir, de respeitar os movimentos, as suas reivindicações e de ser parceira nos momentos que a gente tem de diversas entidades, hoje projetos sociais, que nós somos parceiros. Mas assim, estabelecer essa diferença, mas também não me desligar dos movimentos que é a minha origem. O envolvimento com o movimento sindical, então, começou nessa fase, mas você fala também do envolvimento com as associações de moradores. Essas associações de moradores, lá na sua base, também você chegou a ser presidente de associação de moradores, secretária, ou exerceu algum cargo lá? E a federação, você cita sempre a Federação das Associações de Moradores, esse grupo que a gente percebe que deva ser perdi a palavra para utilizar, mas é que é algo que, assim, que agrupa vários grupos de moradores para lutar em prol de leis para o seu espaço. No município da Serra, a gente tem a questão do orçamento participativo, que é o que agrupa, né, esses grupos. Você também fez parte desse movimento para discutir? A gente sabe que as mulheres discutiam saúde, educação para os filhos. Vendo hoje a Câmara Municipal com mais homens que mulheres, uma mulher vereadora apenas, né? E o movimento tem se iniciado com grupos de mulheres. Antigamente, eram as mulheres quem faziam todo o trabalho em prol social. A federação cuidando com leis próprias que vieram depois do orçamento participativo para discutir o espaço social. A sua posição na época, isso foi o que te fortaleceu também, estar próxima dos movimentos de associações de moradores? Olha, nós vamos separar algumas coisas. Nas associações de moradores, separar e juntar. Nas associações de moradores, é um movimento muito forte aqui na Serra, porque tinham administrações que não permitiam a participação do povo, que é muito diferente de hoje, de alguns anos para cá na Serra. Hoje tem um outro conceito do poder público. O poder público vai nos bairros conversar. Naquele momento não ia e nem permitia que a gente viesse à prefeitura. Carapina Grande, para ser feito a rede de drenagem e o asfalto, as mulheres do grupo de mulheres furaram o buraco, quebraram o asfalto e aí foi mandado para lá, em vez de alguém do poder público, mandado para lá a polícia, prendeu o vereador que existia lá no bairro, que era o vereador aliado nosso, Evandro Barros, mas foi a partir daquele momento, de um dia inteiro que ficou lá, aquele conflito, que nós recebemos asfalto e a rede de drenagem no bairro. Então, assim, eram movimentos que os grupos de mulheres eram realmente aquilo que fazia essa história do papel da Associação de Moradores, porque a Associação de Moradores do nosso bairro foi criada depois. Em Associação de Moradores, eu fui tesoureira, eu fui secretária, fui do Conselho Fiscal, mas eu nunca fui presidente da Associação do bairro, não. Na federação eu também contribuí muito, mas também nunca fui membro efetivo da federação, não. Mas sempre estive com os grupos que participaram da federação. Eu participei de um outro movimento, o movimento de direitos humanos, que a Serra é um movimento muito forte, sempre de defesa de direitos humanos. Eu nunca fui da entidade de direitos humanos, mas eu sempre estive junto nas lutas de direitos humanos. E naquele período em que o Espírito Santo viveu um momento muito difícil do crime organizado, eu também estive na coordenação do Fórum Reais do Espírito Santo, que foi toda a luta contra o crime organizado aqui no Espírito Santo. Então, tem uma relação muito grande com os movimentos de direitos humanos, porque direitos humanos é muito aberto e temos, na realidade, todos aqueles que vivem oprimidos são movimentos ligados aos direitos humanos. Né? São as maiorias que são minorias representativas na sociedade, como mulheres, negros, portadores de deficiência.
pessoas com deficiência, as juventudes e aí outros movimentos que tem, LGBT. Então, são todos, o movimento do meio ambiente também são movimentos de direitos humanos. E com isso foi aparecendo assim, essa necessidade da participação do partido político. Foi quando eu me filiei ao PT em 1986. E aí foi a primeira campanha política que eu participei no Espírito Santo. E em 1988 eu já fui candidata pela primeira vez, fui candidata a vice-prefeita da cidade da Serra. No momento em que o partido estava se firmando na sociedade e as candidaturas nossas, a gente até tinha convicção de que não seríamos eleitos, mas a gente precisava marcar posição e construir o nosso partido. Eu, em 90, fui candidata a deputada estadual, fui bem votada, não fui eleita, mas construí as bases para ser eleita em 92 vereadora, que foi o meu primeiro mandato de vereadora. E esse mandato foi um mandato de oposição, eu considero muito rico e de muita participação popular, porque aquela Câmara vivia lotada de gente, porque aconteciam muitas coisas na cidade também que eram contra aquilo que nós defendíamos, como a luta pela reabertura da maternidade de Carapina. Foi uma luta das mulheres e nós percorremos aquela BR pelo menos por 3 vezes para reabrir a maternidade de Carapina, porque ela ficou fechada por muito tempo no período do governo de Mota. Na Câmara também, nós lutamos muito contra os marajás da cidade. Nós tínhamos aqui umas 27 pessoas e elas tinham salários de, vamos supor que no dinheiro de hoje fosse de R$25.000 a pessoa que ganhava o maior salário. Mas todos eram salários altos. Nós tivemos uma luta muito grande contra os marajás da Serra e os movimentos populares nos ajudavam. As igrejas participavam desses movimentos que a gente puxava pela Câmara, das denúncias que a gente fazia, eles nos davam apoio. Foi um momento muito importante. No primeiro mandato de vereadora, que foi em 93 a 96, também uma luta muito grande que nós fizemos foi com relação ao TINS, que é o Terminal Intermodal aqui da Serra. Naquela época, a administração daquela época não percebeu que eles estavam doando ou cedendo, fazendo uma concessão para a empresa Andrade Gutierrez de uma área que era a área de patrimônio histórico, que é hoje onde, no futuro, se Deus quiser, vai ser o Parque São João de Carapina, que é uma área muito grande ali, que envolve o cemitério, a igrejinha e o casarão, e era ali em cima, naquele platô alto, que foi cedido, que era a concessão para a construção do TINS. E quando eu assumi o mandato de vereadora, eu percebi, ao procurar as leis da Serra, buscar as leis, eu percebi que isso estava acontecendo e nós temos um grande movimento com a igreja, o movimento social, o movimento sindical, para alterar essa realidade. E nós alteramos essa realidade. O platô ficou, aí entramos na audiência pública, discutimos, eu representei as comunidades, os movimentos sociais nessa audiência pública. Então, aquele platô de Carapina ficou para o sítio histórico São João de Carapina, junto com o casarão, e o TINS desceu, foi para aquela área de baixo e se dirigiu mais para na direção da rodovia do contorno, mas fora do raio de 500 metros, que é o raio tombado, que a igrejinha de São João de Carapina é tombada pelo patrimônio, pelo Conselho Estadual de Cultura. Então, se foi uma luta grande, mas foi também muitas vitórias. Você se candidatou a vice-prefeita, deputada, mas seu primeiro cargo foi de vereadora. De vereadora. E esta foi uma das grandes lutas e também com muitas vitórias, porque nós conseguimos na audiência pública, como condicionante para a instalação do TINS,
a restauração com reconstrução da igrejinha de São João de Carapina, toda a pavimentação, a iluminação, a ampliação do cemitério até o casarão e aquela região se tornar uma região nossa para no futuro a implantação de um parque ali no final de Carapina, que é o Parque Histórico Cultural São João de Carapina. Você com quantos mandatos? Eu tive esse primeiro mandato e passei, no final dele, em 96, eu fui candidata a prefeita da cidade. E foi uma candidatura, foi o único pleito que teve televisão na Serra. Então, a pauta de acabar com os marajás da Serra foi a minha candidatura que colocou, e os demais candidatos todos se comprometeram em quem ganhasse as eleições buscaria formas de acabar com os marajás da Serra, como eles acabaram através de uma ação de inconstitucionalidade. Depois eu passei por um longo período que eu não fui candidata, de 96 a 2004. Foi um período também que eu me dediquei à maternidade. Foi quando a Lorena nasceu, em 2000. Esse é um ponto que a gente costuma... o movimento, essa luta pelo social, pelos outros, é lógico que é objetivo de quem está na luta, né? Você vai buscar. Mas isso interfere lá em casa, maternidade, casamento, cotidiano com a família, essa coisa toda? Olha, interfere. Interfere pela dedicação que a gente faz, mas também por uma opção da pessoa, porque outras pessoas são do movimento e se casaram e construíram. Eu fiz uma opção, de uma dedicação muito grande, mas no período de 96 eu decidi que eu não ia ser candidata, que ia dedicar um pouco mais à minha família, e foi o período que eu tive minha filha. Ela nasceu em 2000, uma gravidez muito desejada e muito festejada por todos os meus companheiros e companheiras das lutas, porque eles me acompanhavam muito, me respeitavam muito e assim, foi um momento muito feliz da minha vida, foi a maternidade. E eu decidi ficar mais 4 anos também não disputando, que era o período que eu achava que eu devia ficar um pouco mais com a Lorena. Aí com 4 anos eu disputei uma candidatura de vereadora de novo, não fui eleita, fiquei como primeira suplente, e em 2008 fui eleita de novo vereadora. Aí foi o período de 2002 que eu voltei para a Serra. Eu trabalhei na assessoria do deputado Cláudio Vereza por 6 anos. Desde 96, quando eu deixei o mandato, até 2002. Em 2002 eu vim para a Serra para ser secretária de Direitos Humanos na Serra, substituindo o Givaldo, que foi meu assessor quando eu fui vereadora a primeira vez. Hoje nós tenho o maior orgulho de ter trabalhado comigo, de a gente ter se construído junto. E em 96 ele foi candidato a vereador, foi eleito e eu deixei esse tempo que eu fiquei fora. E em 2002 ele foi candidato a deputado estadual e eu vim para a Serra para ser secretária de Direitos Humanos. E aí foi o meu retorno definitivo para a Serra. Secretaria de Direitos Humanos, depois Secretaria de Habitação, depois voltei para a Secretaria de Direitos Humanos de novo e em 2008 fui eleita de novo como vereadora da cidade da Serra. Então, de uma certa forma, mesmo não estando no cargo eleito, você continuava trabalhando pelo social, na política. É que tem uma diferença. Quando você tem um mandato eletivo, você é eleita, a sua disponibilidade para a população, ou pelo menos no meu conceito de mandato, ela é praticamente assim de quase 100%, né? E quando você está militante, secretário também a gente tem que ter, dependendo da pasta que é a nossa área de direitos humanos, muitas lutas na série, muitas dificuldades. Também vivia à disposição, mas assim, tem diferença entre você ter um mandato eletivo
da concepção que eu tenho de mandato eletivo, de estar à disposição de a qualquer hora, do que você ser dos movimentos. Eu fui presidente do PT por 3 vezes aqui na Serra, fui da direção estadual do partido, fui tesoureiro do PT no Espírito Santo, mas é diferente entre ter mandato, ser remunerada para um mandato, para estar à disposição do povo, do que estar na militância, ser dirigente partidária, dirigente de associação de moradores ou de algum movimento e não ter mandato eletivo. Você acredita que Lorena, você vê nela essa veia política também? Lorena é uma menina, e agora adolescente, muito determinada. Certamente, pelo que eu até agora convivo e percebo nela, ela vai fazer algum curso da área social. Mas aí a política vai ser pela frente. Mas ela é muito determinada, tem clareza da política, dá opinião sobre o que está acontecendo na Serra, no mandato, no meu mandato junto ao Aldifas, fala, manda recado. E é uma figura politizada, é uma adolescente politizada, gosta muito de história, os professores adoram ela porque ela fala da política, mas não sei se ela vai querer trilhar o mesmo caminho da mãe. Mas os cursos eu tenho certeza que ela não irá para exatas, ela vai ficar na área social. Você citou que a sua família já tinha, né, essa coisa, e normalmente quando a gente entrevista mulheres que estão à frente, né, do padrão das que se encontram hoje, criando leis, a própria nossa presidenta da República atual, que também é do seu partido, a gente vê que houve um período já de negação quanto a ela participar e se ceder. Isso incomoda, do que a gente tem ouvido nas entrevistas, incomoda um pouco a família, o filho não quer, eu tenho filhos que me veem saindo de casa, não vou fazer política, vou fazer movimento. Ah, mãe, hoje é meu aniversário, você está indo para fazer coisa fora. Você decidiu tirar esse tempo para Lorena, que a gente vê a foto, né, dela ali, espera que ela, com essa herança toda que você está deixando, venha te suceder muito bem aqui no Espírito Santo. Mas o momento atual, hoje, as mulheres na política, nós temos uma presidenta, nós temos a primeira presidente também da Câmara Municipal da Serra, uma presidenta da nação, e, no entanto, a gente ainda vive conflitos, que a gente precisa de leis para estar indo dentro dos lares, levando esse direito para as mulheres. Olha, a Serra é uma cidade que tem uma participação da mulher na política muito grande. A primeira deputada estadual do Espírito Santo era da Serra, foi a Judite Leão Castelo. Depois disso, nós temos outros nomes de expressão na Serra. Sempre a Serra teve a mulher participando, seja na Câmara, seja, nós tivemos 2 vice-prefeitas antes deste mandato. Então, a Serra tem uma participação das mulheres muito grande também no movimento popular. Agora, é verdade que nossos filhos, nossa família reclamam. Acho que já reclamaram mais de mim no passado. Hoje eu consigo... A maturidade da gente também, a vida... hoje nós estamos em outro período da vida nacional, uma presidenta mulher. Então, hoje eu consigo estabelecer tempo, um pouco mais de tempo para minha família, para datas importantes, para momentos importantes com a família e momentos importantes com a comunidade. O ser vice-prefeito tem que andar a cidade em muitos eventos culturais, religiosos, de todas as matrizes religiosas. Eu faço muito isso. Hoje mamãe vai muito comigo, minha filha já foi muito, hoje ela vai menos. Mamãe anda muito comigo nessas atividades.
Mas eu acho que as mulheres, nós não avançamos do ponto de vista numérico ainda. Mesmo com a lei das cotas, nós estamos completam 20 anos da lei que 30% tem que ser de candidaturas mulheres. Mas ainda nós não avançamos o suficiente. Nós ficamos aí na média de 10%, 12% para vereadora, 12% para prefeitas, às vezes o Senado aumenta um pouquinho, mas a Câmara, no geral, nós ficamos aí em torno de 10%. Isso é muito pouco para nós que temos uma presidenta mulher. Mas o que eu queria chamar a atenção é de que uma mulher com um mandato, ela pauta a realidade das mulheres naquele espaço que ela está. Nós temos muitos homens com mandatos, nossos parceiros e que defendem nossos direitos, mas tem uma diferença grande quando uma mulher assume o poder e ela assume de pautar a luta das mulheres, as necessidades das mulheres naquele poder para fazer avançar e melhorar a qualidade de vida das mulheres. Então eu acho assim que nós temos muito que avançar, mas ter mulheres em espaço de poder, e eu quero dizer, convidar outras mulheres a vir para essa luta nossa, para participar dos movimentos e até chegar ao partido político e ter um mandato eletivo, porque faz muita diferença na vida das nossas mulheres, da forma que nós temos uma sensibilidade muito grande para as causas sociais, que são as maiores causas hoje, os maiores problemas que nós vivemos. Então, eu quero muito que tenhamos mais mulheres participando da política para que a gente possa, juntas, avançar muito mais. Para o espectador, nós vamos encerrar mais esse bloco e a gente retorna no próximo falando sobre projetos futuros. Porém, você já nos falou disso. Dá uma levantadinha aí, toma um copo de água e repensa a sua condição hoje. O que você tem feito para que esses 30% que é lei, que foi institucionalizado, para que esses 30% se faça cumprir? As poucas que estão no poder, a gente já percebe os avanços que a gente já conseguiu. Então, se a gente ocupar 30%, é um sonho? É utopia? Vai lá, toma sua aguinha e volta que a gente vai falar de projetos para o futuro com Lorência Eliane, desse papo extremamente agradável. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% de tudo que leem, 30% de tudo que ouvem e 70% de tudo que assistem? Não perca mais tempo, anuncie conosco. Sua empresa em evidência no mundo. TV Serra, 027 3065 5538, 997 45 70 31, tvserra.com. A massagem tem sido usada desde o começo da humanidade. Ela tem sido empregada com êxito por muitas culturas como meio de promoção e restauração da saúde, principalmente para aliviar as dores e os desconfortos físicos. A massagem, quando aplicada corretamente, auxilia na tonificação e ajuda na recuperação dos músculos, no equilíbrio dos órgãos internos e sistema nervoso, aumenta a respiração celular e circulação sanguínea e também provoca uma ótima sensação de repouso e bem-estar. Por isso, a massoterapeuta pequena traz para os capixabas massagem com qualidade e atendimento personalizado. Ligue agora e agende o seu horário. Massagem relaxante, massagem linfática e massagem modeladora, limpeza de pele e depilação masculina e feminina. Massoterapeuta pequena, 3327-3325, 99846-3435. Para os espectadores, estamos de volta nesse bate-papo maravilhoso, gostoso com a Lorência Eliane. Você já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida rica e da história dessa mulher, vice-prefeita da Serra, militante, que hoje está aí. E agora vamos saber dos projetos do futuro. Lorência Eliane na política, nos movimentos. Lorência, para o futuro, continua vice-prefeita até 2016. 16, 17? Termina ano que vem.
2016 termina, e aí? Olha, essa discussão nós estamos fazendo no partido sobre a nossa participação nas eleições do próximo ano. São eleições importantes, são eleições para as prefeituras, mas eu diria para você que nós estamos trabalhando com cenários, né? E o cenário da Serra hoje é que o nosso partido tenha uma candidatura à Prefeitura da Serra. Por entendermos que aqui tem segundo turno e onde tem segundo turno, todos os partidos lançam suas candidaturas, obtêm na sociedade o seu percentual de representatividade e depois, no segundo turno, vai se aliar com aqueles que forem para o segundo turno, ou na nossa candidatura também está no segundo turno. Então, nós estamos num período de discussão e planejamento desse processo dentro do PT. Então, assim, eu diria que a minha vida na política, ela não é desligada do planejamento do Partido dos Trabalhadores. Porque quando a gente faz junto com o partido, a gente tem o apoio do partido, o apoio da militância, e por isso que nós vamos construir esse futuro junto com a nossa militância, com o partido. Quando a gente pensa em mulher assumindo a presidência, a prefeitura da Serra, você está como vice-prefeita, mas Aldifas, o prefeito Aldifas Marcelo, está no comando eminente da coisa. Então, inovar depois desse histórico serrano, não seria do partido algo assim muito inovador? Você citou o debate dentro do partido, mas eu já estou entendendo que, como você é vice-prefeito, vai ser a glória termos uma mulher, Lourência, na prefeitura. Uma mulher presidente da Câmara, uma mulher na prefeitura, mais mulheres nas cadeiras de vereadora, não querendo o espectador separar, porque a Serra é uma estrutura, pessoas de ambos os sexos, mas a gente entende que mulher trabalhando, ela se doa muito mais. Lourência trouxe a história rica, que a gente já tinha também pactuado com outras entrevistadas, de que o movimento serrano se iniciou com mulheres. Então, agora uma mulher no topo, né? A gente pensando isso para o futuro, seria assim, desgastante ao extremo essas lutas? Como é que a web espectadora que está lá, para que ela repense essa situação e que venha para o movimento? Não seria, pensando comodamente, sentar e aguardar que os homens, com toda a sua força física, continuem aí imperando e a gente continue no segundo plano? Ou não, vale a pena a gente ir adiante e apostar nessas mulheres que aí estão, você principalmente já na cadeira de vice-prefeita, sem antes fazendo aqui candidatura, pensando na cadeira de prefeita ocupada por uma mulher? Olha, eu retomo a discussão partidária. Para nós, no PT, nós não fazemos essa discussão isoladamente assim, de que assim, por eu ser vice-prefeita, ser automático que eu vou ser candidata a prefeita. Possibilidade? Tem, mas assim, isso não é um processo automático. Então, nós estamos discutindo e vamos fazer um planejamento do nosso partido para os próximos períodos, agora no final de março. Mas assim, muitas pessoas falam comigo, nós queremos uma prefeita mulher. Eu fico muito feliz de ser lembrada para essas pessoas, do desejo das pessoas de ter uma prefeita mulher, mas quero dizer que assim, é algo que nós vamos trabalhar e construir dentro do partido. Então, como nós temos outros nomes, temos o nosso ex-deputado Roberto Carlos, o Givaldo, que é nosso deputado federal, não é bom na política a imposição. Ou nós fazemos pela construção,
partidária pela construção interna de unidade, ou certamente o sucesso não será garantido. Então eu faço a opção por construirmos internamente aquilo que for melhor para o nosso partido nas eleições de 2016. Mas quero dizer para todas as mulheres que, assim, eu não quero sair da luta política em momento nenhum. Mesmo se tiver algum momento da minha vida, como já teve no passado, que eu passei 8 anos sem um mandato eletivo. Não se faz política só pelo mandato eletivo. Se faz política também por uma ONG, por movimentos sociais, por projetos sociais. Vou dar um exemplo concreto. A maior política que nós temos, assim, do ponto de vista da sociedade civil, da criança e do adolescente na nossa cidade, passa pelos projetos sociais nossos, que são com parceria da prefeitura, mas a política desenvolvida por eles, a política desenvolvida e discutida por eles junto com a prefeitura. Então, assim, essas pessoas, essas militantes, ou militantes, homens, mulheres, eles estão fazendo a política da criança e do adolescente. Então, assim, eu quero que as mulheres entendam que a política não é só o partido político. Agora, o partido político é o instrumento da disputa do poder. Não se disputa uma eleição sem estar afiliado a um partido político. E as pessoas falam assim, mas partido não vale nada. Partido é um ente que nós precisamos estar com ele. E eu tenho uma história de construção partidária desde 1986 e por isso respeito muito esse momento, ele é muito importante para nós, da discussão. Então, quero convidar as mulheres a começarem a participar dos movimentos, de projetos, de ONGs. Nós estamos aí com a água, a escassez da água. Vamos fazer movimentos, vamos trabalhar a questão das nascentes, vamos trabalhar a questão da conscientização do uso da água, que é uma política pública e que é uma participação política da mulher. Daí ela pode se tornar uma referência e entrar num partido político e fazer uma disputa de uma vaga de vereadora, por exemplo. É o mais comum das mulheres, é mais fácil disputar a Câmara de Vereadores, porque é o espaço mais perto da sua casa. Ela faz tudo no próprio município. Quando ela está mais nova. Quando vai amadurecendo, a ida pelos espaços de deputado estadual, de deputado federal, as mulheres já estão mais maduras, porque a ausência delas na casa já se torna assim, os filhos já estão criados, então a ausência dela na casa, por exemplo, quem vai para Brasília, fica uma semana em Brasília. Então, a ausência dela vai ter menos impacto do que quando ela tinha os filhos pequenos. Então, as que têm os filhos menores, elas ocupam mais o espaço de poder, disputam mais a Câmara e os movimentos sociais próximos da sua casa, porque ela vai e volta para casa todos os dias. Então, isso, assim, para as pessoas acharem perceberem que tem uma importância na vida da cidade, na vida do país. Participação. Nós estamos encerrando essa entrevista deliciosa. Agradecemos imensamente a presença e a oportunidade que Lorência nos cedeu de conhecer um pouco mais desse espaço político onde ela está inserida, enquanto vice-prefeita hoje, vereadora no momento passado, e lá das militâncias. Esse histórico de vida de Lorência nos impulsiona a ir para os movimentos, a buscar direitos. O programa se coloca à disposição, Lorência. Mas eu queria um pouquinho mais desse programa, que é falar um pouquinho da lei que a nossa presidenta Dilma sancionou. Muito que é uma lei, bem lembrado. Uma lei que nós não podemos deixar de falar dela, porque nós temos um histórico de violência das mulheres no Brasil é grande, no Espírito
Santo é maior ainda. Na Serra nós já diminuímos em relação a outros municípios, mas ainda é um município que tem uma história de violência e que nós temos uma Secretaria da Mulher que tem trabalhado muito isso, o Conselho da Mulher, mas o que nós acreditamos que vai diminuir mesmo a violência contra as mulheres é a impunidade, é acabar com a impunidade. E a lei do feminicídio, que é a violência contra as mulheres dentro de casa ou por parceiros conviventes dentro da casa, a nossa presidenta Dilma sancionou essa semana. Isso é um avanço extraordinário para as nossas mulheres, para as famílias que perdem uma ente querida, vítima de um marido que não aceitou a separação, vítima de um marido extremamente ciumento, vítima dessa brutalidade que a gente tem visto dos crimes, como eu dizia na Câmara ontem. Então, esta lei vai ter um avanço e vai fazer com que, assim como a Lei Maria da Penha, nós já temos resultados da Lei de Maria da Penha, de que a violência diminuiu no Brasil, as mortes diminuíram, e as pessoas costumam confundir com os números, porque eles pensam que o número alto de registros é porque aumentou a violência. Não, a violência era velada. A partir da Lei Maria da Penha, a violência passou a ter canais, como é o 180, das mulheres se expressar sobre a sua violência. Hoje, o botão do pânico é uma outra forma de proteção das mulheres. Então, os juizados especiais, outra forma, as delegacias especializadas. Então, assim, nós temos a violência, mas precisamos, assim, não vou dizer que comemorar, mas comemorar, sim, a luta das mulheres pela Lei Maria da Penha, pelo cumprimento da Lei Maria da Penha e pela, agora, essa lei que aumenta as penas para os que cometem violência contra as mulheres. Não é que nós gostaríamos que encarcerassem os homens. O que nós gostaríamos é que eles fossem parceiros nossos, que eles não violentassem nossas mulheres, que eles tivessem uma convivência dialogada. Eu insisto em dizer que os homens querem resolver os problemas pela força. E nós, mulheres, resolvemos mais nossos problemas, os problemas da nossa família, pelo diálogo. Quero convidar os homens a dialogar mais e a respeitar mais. Eu tenho visto aí crimes que o homem vai, mata a mulher e se mata, suicida, ao mesmo tempo. Ora, então se ele refletisse um pouquinho mais, se procurasse um serviço de atendimento aos homens, um serviço de atendimento psicológico, que hoje o setor público tem, ele iria compreender que ele poderia continuar vivendo a vida dele e permitir que a mulher, mãe dos filhos deles, continuasse criando os filhos e os dois tivessem uma relação tranquila, mas separados porque não conseguiram conviver debaixo do mesmo teto. Então, eu quero pedir que os homens, além de estabelecer essa relação mais dialogada, que outros homens entrem nessa luta conosco de convencimento de que nós não precisamos da violência contra as mulheres para continuar tendo uma sociedade onde as mulheres possam ter mais vida, mais direitos, criar os filhos, porque é muito duro ver um pai matar uma mãe e deixar os filhos para quem criar. Isso é uma falta de amor muito grande. Então, os crimes hediondos precisam ser mais penalizados e é por isso que a lei do feminicídio vem, e ela vem numa hora em que da agora para frente os homens vão ser mais penalizados. Então, eu quero aqui dizer que isso é um avanço para combater, para diminuir a violência contra nossas mulheres. Nós fizemos, e você, web espectador, acompanhou uma série de entrevistas com os advogados que defendem o agressor, tratando dessa questão da violência contra as mulheres. Em alguns desses programas, inclusive esse foi o programa que deu
mais debate, porque os advogados falavam da questão do passional, da questão da tortura e da agressão física ser tratada como crime passional. E isso, com a nova lei, a gente entende que passa a ser crime hediondo, né? E o crime passional, ele levava anos para ser descoberto, porque havia toda uma proteção, e quando havia o fato consumado, o agressor chegar a juízo, ele ainda era beneficiado porque ele estava fora do seu controle emocional por conta do crime passional. Então a mulher, além de vítima, ela era quem provocava essa perda de sentidos do homem. Então esses ganhos todos, Lourenço, muito bem lembrado, você bem citou, Lei Maria da Penha, uma secretaria própria para mulheres, para tratar as políticas públicas para mulheres. Só a Serra tem, só a Serra tem. Fruto da luta dos movimentos de mulheres da Serra também. Uma tornozeleira para o agressor, para que ele se mantenha distante. O botão do pânico. Esqueceu-se, quando a gente tratava disso em outros programas, os legisladores ou o operacional esqueceram de fazer a parte que a lei estabelecida, que é cuidar do agressor para que ele não seja penalizado ali e saia e faça. Ele tem que se afastar daquela vítima e depois ele vai trabalhar, agredir uma outra vítima. Né? Ele sai, cumpre a pena por aquelas, para ter outro relacionamento. Como fazer para mudar essa cultura, que também é prevista na Lei Maria da Penha, e que a gente percebe que também com essa construção da lei, a execução, isso já vem começando a fomentar. Os homens hoje também já estão buscando apoio psicológico, grupos de terapia, onde ele vai porque a intenção não era tirar o agressor de casa e deixar a mulher desamparada. Tivemos outros relatos também de onde a mulher ela começou a usar desse artifício de proteção da Lei Maria da Penha, abusar desse artifício para si. Mas a gente não podia, dentro desse programa, levar isso como sendo regra, porque não é uma grande minoria que fazia, mas isso ficou bem claro que o homem também precisa trabalhar na sociedade. Uma vez que somos nós quem parimos, somos nós quem educamos. Os homens precisam ser tratados, porque nós mulheres atingimos hoje cargos mais importantes do que os homens, salários mais importantes, muito embora na média da sociedade os nossos salários são menores, mas determinadas mulheres conseguem salários melhores que os homens. Essa determinação das mulheres de escolher o que faz, como faz, os homens não conseguiram acompanhar a evolução da mulher. Então, eles precisam também de tratamento. E nós defendemos o tratamento, nós defendemos que os centros trabalhem essa questão do homem agressor, para que ele também, não é só prender, é prender e fazer um tratamento, porque é também uma doença, essa questão da violência, dessa vontade de praticar a violência com filhos, com filhas, a questão do estupro, a questão do abuso sexual, são pessoas doentes que precisam também de tratamento na sociedade. Então nós defendemos também que eles tenham tratamento, mas que cumpram sua pena. Nós não podemos permitir que eles não cumpram a pena, porque não cumprir a pena é o sentimento de que ele pode fazer tantas quantas vezes ele encontrar mulheres e ele não vai ser penalizado. Por isso a pena é importante. Para o programa é extremamente gratificante, a gente que cuida dos programas de mulheres, programa delas, que é extremamente feminino, saber que existem mulheres que chegaram ao patamar e ao topo onde a Lourenço chegou, com essa visão de sociedade, onde a mulher deve ser respeitada, que as leis para elas instituídas devem ser cumpridas, e é com isso que a gente finaliza agradecendo agora Lourenço, que a gente não pode mais ficar tomando o tempo dela, mas em outros momentos o programa se coloca à sua disposição, Lourenço, para esses debates todos. E
Esperamos ter você em outros encontros, em outros momentos tão gratificantes quanto esse, para levar essas questões de debate, para levar a questão racial, a questão da igualdade, porque já percebemos que você é ampla em todos os momentos, em todos os movimentos, e a gente pede a sua paciência, a sua tolerância para que você permaneça com a gente mais tempo, porque a gente precisa dessas experiências e desse diálogo para fazer com que a mulher serrana, que a mulher nacional, que a mulher do país, a brasileira, a mulher que faz parte desse mundo, dê essa sacudida. A gente vê tanta agressão acontecendo fora, e aqui a gente vê no município da Serra, aqui de um grão de areia dentro do mundo, no município da Serra, Lourença Guiane, essa mulher com essa expansão territorial e visionária que você é. A gente agradece muito o seu tempo e passo para você a fala de agradecimento para o nosso telespectador. Eu quero agradecer ao programa delas, agradecer a você que veio aqui, então, nosso gabinete, todos que participam, todos da equipe, e dizer que estou à disposição. A gente trabalha muito, mas também eu compreendo que nós temos que dar essa contribuição para que nossas mulheres possam perceber a importância delas em todas as formas de participação na sociedade. Muito obrigada a você que veio aqui carinhosamente me entrevistar, obrigada a toda a sua equipe. Muita honra. A gente finaliza lembrando que você que tem pauta, encaminhe para pauta@tvserra.com. O programa agradece. Agradecemos àqueles web espectadores que têm lá assiduamente clicado, me encontrado e falado, não, tá bom, muda, faz esse. Você que está participando, que está gostando, crítica também, porque somos extremamente democráticos, a gente não quer ganhar o mundo pelo grito. Mande sua crítica para cá, vamos ouvir, vamos sentar, vamos dialogar. Então a gente já tem 21 de março a caminhada. As sessões, deixa eu repassar para vocês. Dia 19 de março, 18h30, sessão solene na Câmara Municipal da Serra. 21, sábado, reinauguração da Estátua Chico Prego. Meia-noite, a caminhada Zumbi Contemporâneo. Dia 22, no domingo, 8h30, celebração afropopular macroecumênica Moinhos do Queimado. Lourença citou lançamento do livro Meus Pensamentos, Angelina Reis, para você, mulher serrana, web espectadora, que está aí nos assistindo, que esse histórico todo te sirva de lição e te fomente a vir para o movimento, e não deixe que a gente seja calada, que nos coloque em mordaças para que a gente não avance. Esse é o nosso momento, a TV e o programa está aí. Como a gente costuma dizer sempre, esse é um programa dela, Lourença Guiane, para mim e para vocês. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Assista os pés e mande pauta para pauta@tvserra.com. Bom dia.